Oi, pessoal! Estamos de volta essa semana para conversar com vocês a respeito de um assunto nada agradável, mas muito necessário. A gente veio falar hoje sobre racismo. Nas últimas semanas, todos nós temos nos deparado com essas imagens, né? Com a imagem do menino João Pedro e do norte-americano George Floyd. É, e muitas manifestações públicas em torno dessas duas mortes tão cruéis e absurdas recentes na história mundial. E aí, pessoal, a gente pode voltar um pouquinho no nosso passado super recente, em 2019, e a gente vai lembrar aí da morte do músico Evaldo Rosa dos Santos. E a gente pode começar a pensar que esses incidentes em torno da morte da população negra, do assassinato da população negra, eles não são tão esporádicos e tão eventuais como muitos pensam, não é mesmo? Vocês lembram que o músico Evaldo, ele foi fuzilado, o carro dele foi fuzilado por mais de 80 tiros no Rio de Janeiro? Vocês lembram também que no finalzinho do ano de 2019, no finalzinho do ano passado, nós também vimos a notícia da morte da menina Ágata, que também foi morta pela polícia no bairro onde ela morava, no Rio de Janeiro. E mais recentemente, a gente viu aí essa trágica morte do menino João Pedro, um menino de 14 anos, que estava dentro de casa nesse período de pandemia e que também morreu é, por numa operação policial no bairro onde ele morava, também no Rio de Janeiro. E aí, gente, isso tudo mostra pra gente, são três exemplos, né, do nosso país, três exemplos recentes, mas tem tantos outros aí que a gente poderia colocar. E esses exemplos, essas pessoas, essas crianças e o Evaldo, aquele homem que perdeu a vida pela cor da pele, né, devido à cor de pele, a gente fica perguntando aí e questionando o porquê de tantas pessoas negras perderem a vida devido à sua cor de pele. A gente tem visto também, gente, com bastante ênfase aí nas redes sociais, esse movimento Vidas Negras Importam. Mas eu queria falar com vocês, né, hoje, tentar trazer algo mais profundo do que apenas colocar uma hashtag nas redes sociais ou apenas colocar a imagem preta nas redes sociais e não postar durante os dias, ou apenas noticiar é, um fato tão trágico e triste como os que eu apresentei aqui. Queria que a gente pensasse no que de fato significa se importar com a existência das vidas negras, né? O que significa e como que nós podemos nos engajar para a existência das vidas negras. E é sobre isso que eu quero falar também neste vídeo que vai discutir racismo, certo? Então, gente, para nos ajudar nessa tarefa, eu trouxe para a gente hoje um livro da Djamila Ribeiro, que é uma pensadora brasileira que discute feminismo negro, que discute estratégias para nos auxiliar aí na implementação de uma sociedade antirracista. E a Djamila, nesse livro, ela faz várias contribuições, eu escolhi aqui apenas algumas, né, para ilustrar o que a gente está querendo debater hoje, e trouxe esses quatro tópicos. Em primeiro lugar, ela fala que é muito importante a gente assumir que o Brasil é um país racista. É, tem muita gente que ainda consegue dizer, mesmo olhando para essas notícias que eu trouxe para vocês, consegue dizer que não existe racismo no Brasil, que isso é pensamento conspiratório e coisas parecidas. Então a gente precisa assumir, a gente precisa, como primeiro passo, entender que existe racismo no Brasil. Em segundo lugar, e como desdobramento do primeiro, ela fala para a gente também que
ao assumirmos o racismo no Brasil, a gente vai parar também com esse discurso de o Brasil é uma nação, é um só povo, existe o povo brasileiro, não temos que dividir é, em população negra, população branca, isso não existe. Esse é outro pensamento que nega a negritude, que nega as diversidades. E aí, essas palavras entre aspas, perdão, são palavras da Djamila, né? Ela fala: vejam cores, somos diversos e não há nada errado nisso. Se eu enxergo a cor, eu enxergo o outro, eu enxergo a diversidade da população brasileira. E no livro também ela traz para a gente uma pergunta: o que estamos fazendo para combater o racismo? No nosso dia a dia, na sala de aula, com as pessoas com quem convivemos, com as cenas que presenciamos, com piadas que escutamos, como nós reagimos a isso tudo? Essa é uma pergunta para a gente pensar. E ela diz para a gente que o racismo é um problema social. O racismo não é um problema apenas da população negra, pelo contrário, o racismo também é um problema dos brancos. Ela fala também para a gente que o primeiro passo, então, é desnaturalizar, deixar de tornar natural o olhar condicionado pelo racismo. A gente precisa discutir os nossos olhares, a gente precisa rever as nossas práticas e pensar em que momento nós estamos sendo racistas. E aí chegou a minha praia. Ela falou pra gente, ela traz pra gente, leia autores negros. E isso lá na escola a gente já faz, não é mesmo, gente? Né? Nesse processo aí de de formar uma sociedade antirracista, a gente está engatinhando aí, pelo menos na leitura de autores negros. E eu trouxe aqui alguns nomes para a gente pensar: Conceição Evaristo, que nós já lemos bastante lá na escola, a Carolina Maria de Jesus, que era uma autora que eu ia apresentar para vocês antes da pandemia, né? Nos pegar aí. E eu trouxe a Andy Thomas, já vou falar dela, e o Edmilson de Almeida Pereira, que talvez vocês não lembrem do nome dele agora, mas ele, na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, tenho certeza que ele fez parte aí da dinâmica de sala de aula de vocês, das questões literárias trabalhadas lá na escola. E agora eu vou entrar na Andy Thomas, porque talvez esse nome também não traga muitas recordações, mas eu tenho certeza que ao olhar para esta capa, vocês vão saber de quem estou falando. Muito bem. A Andy Thomas é a autora do Ódio que Você Semeia. Eu trouxe esse livro para mostrar para vocês como a arte imita a vida e a arte são tão relacionadas, né? Vocês vão lembrar da história, quem leu com a gente esse livro lá na escola, na leitura dirigida, quem teve a oportunidade de assistir ao filme, que tem um filme com o mesmo nome, vai lembrar da personagem principal, né? Que é uma menina negra chamada Star, uma adolescente, que ela vai presenciar aí o assassinato do seu melhor amigo, Khalil. No filme, eu não vou dar muito spoiler não, tá, gente? Mas no filme, o Khalil vai ver como a Star estava dentro do carro ali, ele pega uma escova, o policial confunde a escova com uma arma e atira no menino na frente da Star. É a partir dessa narrativa aí, desse acontecimento, que muitas manifestações, muitas lutas do movimento negro são presenciados aí no desenrolar do livro e do filme também. E a gente está vivendo isso atualmente, né? A gente está, nesse momento, presenciando as notícias
em função da morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, vendo a necessidade que a gente tem de encarar o racismo como algo a ser modificado urgente no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos países aí que ainda são tão atrasados nesse sentido. E aí eu estou trazendo para vocês a sugestão deste livro e do filme que tem no YouTube, né? Na verdade, tem para locação no YouTube. Ele está passando no Telecine. Depois eu posso dar uma investigada e deixar aqui nos comentários em que outras plataformas esse filme está passando. Mas, de qualquer forma, se vocês ficarem curiosos, a gente tem o livro lá na escola à disposição de vocês para empréstimos, tá? Então, é uma referência bacana para jovens, adolescentes poderem entender como é o racismo e como nós devemos combatê-lo no nosso dia a dia. Era isso que eu queria discutir com vocês hoje. É um assunto que não termina aqui, que deve ser muito discutido por todos nós, e eu espero que a gente volte para a sala disposto a encarar temas como esses, para a gente se transformar, para a gente, com muita conversa, com muito debate, conseguir enxergar onde estamos errando e como podemos melhorar. É isso, gente. Muitas saudades de vocês. Espero que vocês estejam bem. Tô na torcida para que a gente volte a se ver muito rapidamente. Beijo!